Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, quinta-feira, dia 15 de fevereiro, a oitava das 12 rodadas da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A1. O Campeonato Paulista da Série A1 são 16 clubes divididos em 4 grupos com 4 cada um, regulamento esdrúxulo. Você joga com todos os times dos outros grupos, mas os times do seu grupo você não se confronta. Então você não consegue tirar ponto dos seus times que você está ali disputando ainda a chave. É tão ridículo que o Santos, nesta rodada, venceu o São Paulo no Morumbi e está classificado. Já está nas quartas de final, porque ele tem 19 pontos, o segundo colocado é o Ituano com 5. Ele é o segundo colocado, mas tem perseguição ali dos times que lutam contra o rebaixamento. E aí reclamam da federação. Faz 2 anos que o presidente da federação propõe para os clubes mudar a fórmula de disputa. E os clubes, por unanimidade, nesse ano, ninguém falou, vamos pensar. Não, vamos assim mesmo e tal. Os grandes querem os 40 milhões que eles ganham para participar, os pequenos satisfeitos com os 8 milhões ali e tal, tá tudo beleza e vamos embora. Então não dá para. Nós podemos analisar e reclamar, os clubes não, todos estão satisfeitos. Mas enfim, nesta rodada, a oitava, faltam só 4 agora, hein? Faltam só 4. O Santos se classificou vencendo o São Paulo. O Ituano continua na segunda colocação do grupo do Santos com 5 pontos. Portuguesa e Santo André, cada um com 4, zona de rebaixamento. Tudo no grupo do Santos. Né? Guarani, que não ganha de ninguém, 5 pontos, corre perigo. Né? E aí você tem os outros times que estão um pouco mais sossegados. Os líderes, Santos já classificado do grupo A. Palmeiras com 17, matematicamente não, mas está praticamente classificado. Red Bull Bragantino com 14, matematicamente não, mas está no caminho. E o São Paulo com 13, matematicamente não, tem um jogo a menos, inclusive, mas caminha também. Então, dos grandes, o Corinthians, que é um pouco mais preocupante, venceu o Botafogo bem goleando em Ribeirão Preto, mas ainda é lanterna do seu grupo com 9 pontos, mas está encostando ali. A Inter tem 13 com jogo a menos e o Red Bull Bragantino tem 14. Corinthians continua sonhando. Vamos ver nesse final de semana próximo. Agora tem Palmeiras e Corinthians em Barueri, porque o Allianz Parque está reformando o gramado. Enfim, vamos falar de tudo isso. E antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativar o sininho, hein? Sempre que tiver vídeos novos, você é avisado. Por exemplo, tem lá Série A4, Série A3, Série A2 do Paulista, tem todas as explicações da última rodada. Afinal, só nesse final de semana prosseguem A2, A3 e A4, certo? Então vamos lá, vamos começar com o clássico Santos e São Paulo, um bom clássico. O São Paulo atacou mais, teve mais posse de bola, o Santos se defendeu muito bem, contra-atacou com categoria, o jogo foi bom. O Santos ainda não tem o Juliano, que está machucado e tem que ser preservado mesmo, porque a fase final é que importa, né? O São Paulo não tinha lateral direito, Rafinha está machucado, o Igor Vinícius está machucado, estava jogando o Moreira, que sentiu no aquecimento, foi com o paraguaio. O São Paulo foi improvisado na lateral direita. Improvisado. É aquela coisa, você vai, na medida do possível, tentando fazer o que pode, né? Mas enfim, o jogo foi ali equilibrado, o São Paulo teve mais chances de gol, teve um gol corretamente anulado do Luciano no primeiro tempo e acabou 0 a 0 o primeiro tempo. No segundo tempo, o Santos com o Morelos fez 1 a 0 aos 20 minutos cobrando pênalti. E aí vai um adendo. Eu achei que o Wellington foi só na bola e não foi pênalti. Mas eu tava vendo, tem ex-árbitros que falam que foi, tem ex-árbitros que falam que não foi, tem jornalistas que falam que foi. É interpretativo, eu respeito. Mas a Edna, mais uma vez, muito mal. Parando o jogo, marcando muita falta, assustada, com cara de quem tivesse com diarreia, assim, amarelona, como tivesse amarela, preocupando mesmo a situação da Edna. Enfim, aquela situação de medo, ela marcou o pênalti, fez 1 a 0. O Santos fez 1 a 0 e depois o São Paulo fez substituições, chegou a marcar o gol de empate com o gol do Eric. Eu achei que a bola bateu na mão também, né? E aí o VAR atuou certamente, o VAR atuou corretamente, anulando. Então, um jogo de lá e cá, o Santos terminou se defendendo, o São Paulo terminou em cima e o Santos acabou vencendo. A lamentar apenas a atuação ridícula da Edna. Não tem competência para ser árbitra de A1. Não tem. Tem que ser A4, A3. Ela e o Luiz Flávio de Araújo. O Luiz falou de Flávio de Oliveira, que apitou o jogo do Palmeiras ontem.
Era para uns 3 caras do São Bernardo ser expulso, ele não expulsou ninguém. Esses aí estão fazendo hora extra no futebol paulista, e enquanto não entenderem que eles não podem apitar o Paulistão, vai ser sempre esse tormento. Bom, o Santos classificou, né? Tá nas quartas de final. Ah, faltam 4 rodadas, mano. Aí ele faz o que ele quiser, testa o time, testa a variação tática, coloca time reserva, preserva alguns, enfim, o Santos já está nas quartas de final, algo que ele não fazia há 3 anos, hein? Então, parabéns ao Carille e ao grupo do Santos, aquele grupo ridículo que envergonhou a história do Santos e manchou a história do Santos com rebaixamento, ainda bem que foi embora, né? Então, esse grupo é novo e está fazendo um bem danado para o Santos. São Paulo, apesar da derrota, continua líder do seu grupo com 13 pontos e um jogo a menos. Esse jogo com a Inter de Limeira será em Brasília. A Inter de Limeira, para ganhar 1 milhãozinho, tá certo, levou. Eu não concordo com isso, acho que a federação não deveria deixar. Mas para ganhar 1 milhão, a Inter vai levar esse jogo a menos. Quando o São Paulo foi campeão da Supercopa em cima do Palmeiras, esse jogo não foi realizado e vai ser em Brasília. São Paulo continua líder do seu grupo. Vamos falar de outro líder, já que eu falei também da arbitragem desastrosa do Luiz Flávio de Oliveira, que horrorosa. O Palmeiras, ontem, preservando os seus titulares para o clássico de final de semana contra o Corinthians, foi com um time misto com muita molecada boa de bola, hein? O Vanderlan, que a gente sabe que é muito bom, o Naves é muito bom, o Hendrick voltou e foi titular, a gente conhece o Hendrick. O Luiz Gustavo, depois entrou o Messinho, que na verdade eles não querem falar, chamem mais de Messinho, né? Nas categorias de base, eu chamava ele muito de Messinho, mas enfim, Estevão, né? Time jovem, time competente, o Palmeiras foi melhor o tempo todo. Ah, no Morumbi teve 45.722, a torcida do São Paulo, sensacional. E em São Bernardo, 6.172, também quase 6.200. Os caras cobram 150 pau do torcedor visitante, né? É isso, cara. Aí não. E lá em São Bernardo, o Palmeiras jogou melhor, atacou, criou mais, pouco teve trabalho o Marcelo Lomba, que foi o goleiro reserva também. O São Bernardo teve um problema de energia, uma queda de energia, ficou uma meia hora, 40 minutos parado, porque uma das torres de energia depois fez recuperado. Palmeiras em cima, Luiz Flávio de Oliveira, horroroso, cara. O que bateu, o que o Hendrick apanhou, o que a molecada do Palmeiras apanhou. Tinha uns 3 jogadores do São Bernardo que tinha que ter sido expulso, pelo menos. Pelo menos uns 3. Ele não expulsou nenhum. Mas o jogo foi violento, foi de pancada porque o árbitro é fraco. Mas no finalzinho, num cruzamento do Estevão, o Flávio Lopes já estava quase terminando a partida. O Flávio Lopes de cabeça fez seu 5º gol e virou um dos artilheiros do campeonato. Flávio Lopes, um dos artilheiros, tem 5 gols. O seu companheiro Rafael Veiga com 4 já ficou para trás, porque o De La Torre tinha feito 5 do Mirassol. Ele passou em branco o De La Torre nessa rodada. Então agora nós temos 2 artilheiros, Flávio Lopes do Palmeiras, De La Torre do Mirassol, e aí com 4 você tem o Sacha do Red Bull Bragantino, o Rafael Veiga do Palmeiras e o Gé da Ponte Preta, que passou em branco também. Essa vitória foi importante para o Palmeiras, porque o Palmeiras continua lá e vai se classificar, né? Eu entendo que está classificado, mas não a matemática. Mas tem 17 contra 12 da Ponte e 11 do Água Santa, tá muito distante, tá tranquilo. Tá se preparando para o clássico no final de semana, os clássicos que valem nessa primeira fase para os grandes, né? E o São Bernardo está na 3ª colocação com os mesmos 12 pontos do Novo Horizontino, tá brigando para ver quem vai ser o adversário de São Paulo, ou quem sabe até os dois superarem o São Paulo e se classificarem. Pode ser, né? De qualquer maneira, o São Bernardo está na briga. Vamos para o Red Bull Bragantino, que também, olha, a Ponte Preta vinha embalada por 3 vitórias, o jogo foi difícil, é verdade que só deu o Bragantino. Para mim, o primeiro tempo, o Sacha chegou a marcar um gol impedido, o VAR corretamente, o Elinho teve oportunidade, o Bragantino tocou e a Ponte Preta só Pedro Rocha, o goleiro, fazendo grandes defesas, e o Gé, uma hora ou outra aí 3.101 pessoas em Bragança Paulista. No segundo tempo, né, uma falta cobrada pelo lado direito. O Léo Ortiz desviou de cabeça no primeiro pau. E aí no segundo pau apareceu ali o Sacha para marcar e dar a vitória para o Bragantino em cima da Ponte. Vitória que continua importante para o Bragantino, que segue na liderança do grupo do Corinthians, o grupo C, com 14 pontos, liderança isolada, tira embalo da Ponte, mas a Ponte ainda está na 2ª colocação do grupo do Palmeiras e ainda está sendo adversário do Palmeiras nas quartas de final, está bem colocada, né? Eu achava que a Ponte ia brigar para não cair, não tem risco nenhum de cair, a Ponte Preta está muito bem
e tá tranquila. Então, o Bragantino na zona de classificação em primeiro do grupo C, a Ponte em segundo do grupo B. E aí a gente já falou do São Paulo, que é o primeiro do grupo D, então vamos falar do Corinthians, cara. O Corinthians foi jogar em quarta-feira, é o choque do Dr. Sócrates. Dr. Sócrates faria 70 anos agora em fevereiro, né? Começou no Botafogo, brilhou no Corinthians, todo mundo sabe. O Botafogo lançou a terceira camisa muito bonita em homenagem ao Dr. Sócrates. Tem uma Alameda agora lá na parte de cima do estádio Santa Cruz, que realmente agora vai chamar agora a Esplanada Dr. Sócrates, maravilhoso. Todas as homenagens são merecidas e o Corinthians atropelou o Botafogo. Se homenagem ao nosso doutor aí e eu vou atropelar vocês. Olha, o Botafogo vem caindo, hein? Contra o Corinthians mudou o esquema tático, saiu dos 3 zagueiros, veio para 2 zagueiros. Primeiro tempo foi melhor. Eu entendo, e aí é interpretativo, que o pênalti que resultou o primeiro gol do Corinthians não foi. Para mim não foi. O árbitro deu. O Corinthians não tem nada a ver com isso, é interpretativo, né? Foi cobrado, o goleiro do Botafogo defendeu, daí ele pegou o rebote, a zaga do Botafogo tentou atrasar mal e o Romero de cabeça fez 1-0. 1-0 para o Corinthians, o Botafogo continuou melhor, primeiro tempo continuou melhor, quase 17.200 pessoas, muitos corintianos, maioria absoluta de corintianos, né, mais de 17 mil pessoas, e aí o Leandro Maciel, o argentino, bateu quase um pênalti, né, cruzamento, o goleiro espalmou, ele pegou de primeira, um golaço, empatou no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o Corinthians atropelou. Aí o Corinthians atropelou, cara. O Romero também numa atrasada de bola errada ali da zaga do Botafogo, cruzamento, o Romero de cabeça fez 2-1. O Wesley, que para mim jogou demais, jogou como um ala pela esquerda, mas atacando o tempo todo, fez um belo gol, fez 3-1 aos 32. E depois o Yuri Alberto, não, aos 13, na verdade, aos 9 fez 2-1 o Romero, e aos 13 e o Wesley fez 3-1. E aí o Yuri Alberto, no finalzinho, fez um belo gol também. Corinthians atropelou o Botafogo. O Botafogo é lanterna do grupo do São Paulo, com 8 pontos. Acho difícil conseguir se classificar e tem que somar alguns pontinhos para não entrar na briga de rebaixamento, que está longe ainda. Mas o Botafogo está em queda livre, hein? O Paulo Gomes, o português, precisa se recuperar aí, porque o time está mal. O time está piorando, piorando. E o Corinthians está melhorando, né? Com o Antônio Oliveira, segundo jogo, segunda vitória. É o lanterna do seu grupo ainda, mas com 9 pontos, ele já tem 2 a menos que o Mirassol e já tem aí 4 a menos que a Inter de Limeira, né? Dá para sonhar, porque vem reagindo e vai passar muito pela partida de domingo agora contra o Palmeiras lá na Arena Barueri. Outro jogo que a gente pode destacar também foi o Ituano, que está na zona do rebaixamento com o Mirassol, né? O Ituano, o jogo foi travado, o jogo foi aquela coisa e tal. O De La Torre chegou a marcar no primeiro tempo, o Mirassol, o VAR corretamente anulou. O Luiz Otávio meteu uma bola no travessão. No geral, o Mirassol foi melhor que o Ituano. Foi melhor que o Ituano, 1.197 pagantes só no Novelli Júnior lá em Itu. No geral, foi melhor. Mas no finalzinho do primeiro tempo, o Pablo Diogo, de cabeça, num cruzamento do Léo Duarte, fez 1-0. Pô, sensacional pro Ituano, pegando um time que briga por classificação, vencendo e se afastando de zona de rebaixamento. É isso que mais queria, né? Porém, se fez o gol aos 40, tomou aos 50. E até merecido, né? Não merecia perder o Mirassol por tudo que tinha feito durante a partida. Mas, enfim, o Isaac pegou um chute da entrada da área muito bonito aos 50, no último minuto da partida, e empatou o jogo. Bom, o resultado deixou o Ituano na segunda colocação do grupo do Santos. Hoje ele enfrentaria o Santos com só 5 pontos. Em 8 rodadas, a gente disputou 24 pontos, fez 5. Né? Mas, enfim, o Ituano é o segundo colocado, mas ainda corre risco. Está 1 ponto só acima da zona do rebaixamento. Então, e o Mirassol, com esse ponto, ele caiu para a terceira colocação, mas ele tem 2 a menos que a Inter de Limeira. Está brigando para ser junto com o Corinthians e com a Inter de Limeira, para ser o adversário do Red Bull Bragantino, hoje o líder do grupo. Essa é a situação de Ituano e de Mirassol. A Inter de Limeira jogou ontem em Limeira e pegou o Novo Horizontino, que briga ali no grupo de São Paulo para chegar também. O Novo Horizontino chegou a fazer 3 no Corinthians em Itaquera, né? Vamos lembrar. E a Inter meteu 3-1 contundente, 2.255 pagantes em Limeira.
E aí a Inter fez com o Zé Mário, lateral esquerdo, cobrando o pênalti, 1-0. Aí no primeiro tempo, ainda no finalzinho, por um vacilo do goleiro da Inter de Limeira, o Neto Pessoa tentou fazer um gol de calcanhar, a bola veio na mão do goleiro, ele escorregou, caiu, a bola sobrou e o Neto Pessoa fez 1-1. Mas não se abalou, veio para o segundo tempo, o André cobrou, o Zé Mário cobrou falta, o goleiro socou, o André aceitou e meteu 2-1. 2-1 para a Inter, e depois o Quirino, outra grande jogada do Zé Mário, o craque do jogo, lateral esquerdo, cruzou e o Quirino fez 3-1, contundente para a Inter de Limeira, que olha, é a segunda colocada no grupo do Bragantino. Hoje ficariam Red Bull Bragantino e Inter de Limeira numa das quartas de final, jogo único em Bragança. Hoje, né? Seria assim. E mesmo perdendo o jogo, o Novo Horizontino segue segundo colocado. Hoje ele enfrentaria o São Paulo nas quartas de final, jogo único no Morumbi, né? Essa é a situação da competição hoje. E olha, e quem decepcionou foi o Guarani. O Guarani que também está ali, né? Para classificar para a próxima fase é muito difícil. Eu não acredito mais. A matemática vai me desmentir, mas eu não acredito mais. Mas chegou essa semana a anunciar, ele vendeu o lateral esquerdo, o Maicon, para o Grêmio. Tá vendendo, não está muito preocupado com o time, né? E aí, o Guarani, com o Pablo Tomás cobrando o pênalti, fez 1-0 no cima do Santo André aos 25 do primeiro tempo. E o Regis, um golaço do Regis aos 36 do primeiro tempo, 2-0. 2-0 contundente. Veio o segundo tempo, o Lohan cobrando o pênalti foi descontar para o Santo André aos 37 do segundo tempo. Aí o Guarani deu aquela tremida, vai se defender em vez de tentar matar. O Santo André foi em cima e aí foi a vez do volante Wellington Reis, o camisa 8 do Santo André, fazer um golaço. Também entrou driblando e tal, bateu cruzado e 2-2. O ponto foi precioso para o Santo André, assim contra o Palmeiras, fez ponto fora de. Com o Palmeiras você jogou em qualquer lugar, o Palmeiras é favorito, né? Empatou lá. Agora empatou com o Guarani, depois está tomando 2-0. Ainda é o Lanterna, ainda está na zona do rebaixamento, mas tem 4 pontos, a 1 do Ituano, que é o segundo do seu grupo, né? E o Guarani é o Lanterna do grupo do Palmeiras com 5. O terceiro é o Água Santa com 11, gente. O Guarani já não tem mais chance para mim de classificar, a matemática vai me desmentir, mas tem que tomar cuidado para não cair. E outra decepção foi a Portuguesa. A Portuguesa ontem jogou uma barbaridade no Canindé no primeiro tempo. Fez 1-0 com 5 minutos, cobrança de escanteio do Eduardo Diniz. O Patrick fez 1-0 para a Portuguesa em cima do Água Santa. E depois, em outras cobranças de escanteio, teve bola parada, teve chance, criou. A Portuguesa merecia sair uns 2-3-0 do Canindé no primeiro tempo. Chegou o segundo tempo, a Portuguesa retraiu, jogou lá atrás, trouxe o Água Santa para cima, e aí num cruzamento da direita, o Bruno Mezengue, que tinha acabado de entrar, meteu o cabeção e fez 1-1. Aí o jogo ficou meio kamikaze, quase que o Água Santa teve chance de virar, a Portuguesa teve algumas chancezinhas e tal, e o resultado ficou justo. Primeiro tempo a Portuguesa mandou, segundo a Água Santa mandou. E para o Água Santa foi interessante empatar fora de casa, que ele tem 11 pontos, um a menos que a Ponte, está na briga para ser o adversário do Palmeiras nas quartas de final. Beleza. Para a Lusa, zona de rebaixamento. Claro, é um ponto atrás do Ituano só. E ela tem um jogo a menos que é contra o Palmeiras, que aí é terrível, né? Mas de qualquer maneira, a Lusa perdeu uma grande chance de sair dessa zona de rebaixamento, certo? Então hoje as quartas de final seria Santos e Ituano, um jogo único na Vila, Palmeiras e Ponte, um jogo único, ou no Allianz Parque se já tiver reformado, ou se não na Arena Barueri, onde o Palmeiras está jogando. Red Bull Bragantino e Inter de Limeira em Bragança Paulista, São Paulo e Novo Horizontino no Morumbi. Essas seriam hoje as quartas de final. Della Torre do Mirassol e Flaco Lopes do Palmeiras, com 5 gols, são os artilheiros da competição. E olha, a competição já começa amanhã. Estou gravando o vídeo sexta-feira, dia 16/2. Amanhã já temos jogos. 3 jogos, 18 horas. Mirassol e Botafogo. Mirassol lutando para ficar na zona de classificação e o Botafogo para se afastar lá da última colocação, né? 18 horas, São Paulo e Red Bull Bragantino. Os líderes, né? Red Bull Bragantino, líder do grupo C, São Paulo, líder do grupo D. São Paulo tentando reagir depois de 2 derrotas seguidas. E o Bragantino vai bem. E às 20 horas, Ponte e Ituano. Os dois vice-líderes. A Ponte do grupo do Palmeiras, o Ituano do grupo do Santos. Né? 20 horas, mas o Ituano correndo risco de rebaixamento. Né? No domingo, 16 horas, Santos e Novo Horizontino, na Vila. 18 horas, o jogão em Barueri, Palmeiras e Corinthians. 18 horas, Portuguesa e Guarani no Canindé, jogo do desespero.
20 horas de domingo, Água Santa e Inter de Limeira. E aí a gente tem, na segunda-feira, às 19 horas, encerrando a rodada, São Bernardo e Santo André. E claro, na próxima terça-feira pela manhã eu venho para esmiuçar toda essa nona rodada do Campeonato Paulista Primeira Divisão. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!